Então vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele para que tome esse culto nas mãos dEle, para que possamos ser abençoados. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça na sua casa. Vamos pedir a Deus para que Ele tome o primeiro lugar desta reunião. Pai Celestial, graças te damos, bendizemos o Teu nome. Bom é estarmos aqui nesta noite em Tua presença. O Senhor tem sido bom, a Tua graça, a Tua benevolência, a Tua misericórdia, ó Pai, está sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, diz a sua palavra. Ó Pai, colocamos tudo em Tuas mãos, colocamos a nossa nação nas Tuas mãos, colocamos o nosso estado nas Tuas mãos, Pai, colocamos os nossos bairros, colocamos, ó Pai, as pessoas da nossa família, colocamos aquelas pessoas que estão lá na lista do Imaum Online, pessoas que precisam, Pai, de um toque. Ó Pai, toma a irmã da Márcia nas Tuas mãos, toma o Paulinho, ó Pai, toma nas Tuas mãos as pessoas que estão precisando de oração, irmã Wanda, ó Pai, todos aqueles que estão intercedendo por familiares, por amigos, pessoas que carecem, ó Pai, de oração neste momento. Rogamos a Ti, Pai, para que a Tua presença venha sobre cada um deles agora, Pai. Entregamos este culto de cura e libertação nas Tuas mãos e Te pedimos, ó Pai, cura aqueles que precisam de cura, aqueles que estão enfermos nesse momento num leito de um hospital, aqueles que estão precisando, Pai, ser tocados, ó Pai, pela Tua mão de cura. Ó Pai, receba, Pai, o nosso culto nesta noite, receba a nossa adoração, Pai querido. Entregamos tudo em Tuas mãos. Toma o primeiro lugar desta reunião, toma esta casa nas Tuas mãos agora, toma esta família nas Tuas mãos agora, restitui, Senhor, salva, liberta, ó Pai, cura vidas nesta noite, Senhor. Tenho certeza que estamos aqui nesse momento para ministrarmos, ó Pai, libertação, ministrarmos a cura do Senhor, ministrarmos uma palavra profética, uma palavra que vai transformar e mudar a história daqueles que estão nos vendo, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, receba o nosso culto, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu peço a você que me acompanhe numa leitura breve no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, sejam brancas as tuas vestes. As tuas vestes não estejam com máculas, não estejam sujas. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Perceba, ele vai falar que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, mas primeiro ele vai falar de vestes brancas, de vestes limpas. Meu irmão, eu acredito que uma coisa esteja vinculada e ligada à outra. O óleo, ele vem. O óleo na Bíblia é um simbolismo, o Espírito Santo. E, meu irmão, as manifestações, a presença de Deus na nossa vida, ela tem a ver, sim, com as nossas vestes limpas. Deus, ele quer se manifestar a nós. Deus quer se manifestar a você. Mas, meu irmão, em todo o tempo, perceba, não é num período de tempo, não é por alguns minutos, não é por um mês, não é no período do coronavírus, é em todo o tempo sejam alvas, sejam brancas as tuas vestes. Vestes na Bíblia fala de justiça, meu irmão. A nossa justiça, a nossa vida tem que estar limpa em todo momento. Sabe por quê? Porque nós prestamos santidade a um Deus que é santo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 15: sede, pois, santos, assim como o vosso Pai Celestial é santo. Sabe o que isso quer dizer? A santidade tem que andar conosco. Carlos Spurgeon já dizia: não tire férias da santidade quando saíres num momento de descontração. Ele quer dizer, quando saíres a passear, quando saíres a se descontrair, não tire férias da santidade. Meu irmão, em todo tempo, diz de uma vida consagrada, de uma vida santificada, de uma vida que compreende que em todo momento eu devo a Deus santidade.
A minha vida precisa estar sempre pura, sempre as vestiduras lavadas, sempre uma vida clara e transparente diante do nosso Deus. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que nunca falte, meu irmão, o óleo sobre a tua cabeça, o óleo da cura, o óleo, meu irmão, da unção, o óleo que prepara você, o óleo, meu irmão, esteja sobre a tua cabeça, porque certamente, se houver óleo sobre a tua cabeça, se houver vestes brancas, se houver santidade, a presença de Deus, a manifestação de Deus, e Deus há de te abençoar. Amém? Aleluia, meu irmão, minha irmã, toma posse da sua bênção neste momento. Creia, meu irmão, que Deus tem para a tua vida vitórias e bênçãos para realizar. Amém? Os irmãos sabem que vai virando mês, vai iniciando mês, e nós temos os nossos desafios, né? A começar com a campanha do quilo. Então, meus irmãos, você que quer nos ajudar, você que quer nos abençoar, contribua, participe. Meus irmãos, Deus tem usado pessoas que têm nos procurado, têm doado. Meu irmão, essa é a principal obra da igreja. Quando os apóstolos foram separados para ensinar, para doutrinar, estavam ali os diáconos, que é uma palavra grega que quer dizer servos, os que serviam, e eles procuravam ver as necessidades que haviam entre as viúvas, entre os órfãos, entre os necessitados, porque a obra de Deus, meu irmão, ela atinge a essas pessoas. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando as pessoas a conhecer o evangelho, e também, meu irmão, quando você entra com a palavra de Deus, você entra para ajudar a mudar a história de uma pessoa. E às vezes a história de uma pessoa, ela vai demandar da gente também um esforço pessoal, para que essa pessoa possa ser ajudada. Então os irmãos, a obreira Rafael, a irmã Adriana, a irmã Georgia, o irmão Eric, né, estão aí nessa parte de coordenação. Então, meus irmãos, procure também, se você quer ajudar a mim, ao pastor Cristiano, pastor Marcelo, pastora Luciana, entre em contato conosco, que a gente também vai estar, de alguma forma, viabilizando, ajudando a recolher. Então, conte conosco aí, amém? Nós também estamos agora iniciando o nosso mês, terceiro mês, meu irmão. Passou, né? Tem passado já, são 90 dias que nós estamos entrando já nessa pandemia. Eu sei porque já é o terceiro mês que nós vamos pagando aluguel com a igreja fechada, né? É um desafio para a gente, né? Porque mexe com toda a estrutura, né? Mexe com a estrutura física, mexe com a estrutura financeira. Só não mexe com a espiritual, porque a espiritual, meu irmão, ela não tem como se mover. Sabe por quê? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para o nosso Deus não há impossíveis. Então, meu irmão, a estrutura espiritual se mantém firme, de pé, coesa e constante. Então é a Ele que nós clamamos para que Ele nos abençoe, para que nesse período de crise, meu irmão, venhamos a honrar todos os nossos compromissos. E assim Deus tem nos permitido, apesar de estarmos num momento difícil, algumas coisas que acabam apertando naturalmente, mas Deus tem nos honrado. Então, meu irmão, é um desafio de fé mesmo. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar, vai nos honrar, porque é um compromisso que firmamos com Deus, e o nosso Deus, Ele vai nos abençoar, não tem dúvida disso. Nós vamos fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe a todos os dizimistas, a todos os ofertantes da casa de Deus, para que Deus possa abençoar você que está nos vendo, para que Ele possa abrir uma porta também na sua vida, para que você possa ter o privilégio também de experimentar e ver que o Senhor é bom, né? O dízimo nada mais é, meu irmão, do que o que nós fazemos é agradecer a Deus, né? Pelo trabalho, pela vida, pela capacidade, por acordarmos todos os dias, termos saúde para correr atrás, porque sem ela a gente não consegue fazer nada, a gente se limita, mas Deus tem nos dado. Então, meu irmão, todos os dias nós temos que agradecer a bondade, a misericórdia. Não temos passado necessidades, temos passado apertos,
né? Mas Deus não deixa o seu povo passar necessidade. Apertos é da vida, necessidade. O salmista disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência a mendigar o pão. Isso não. Isso Deus jamais permitirá que o seu povo venha passar por isso. Apertos, dificuldades fazem parte da nossa vida, da nossa construção. Eu tenho certeza que Deus, meu irmão, tem uma bênção para você nessa noite. Amém? Creia nisso, meu irmão. Nós vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Em nome de Jesus, vamos pedir a Deus para que Ele derrame dos altos céus, para que se cumpra a palavra de Deus em Malaquias, que diz que Ele abriria a janela dos céus e que o Senhor repreenderia todo o mal. Eu creio nisso, meu irmão. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nenhum devorador vai entrar na nossa casa, nenhum migrador, nenhuma locusta, nenhum pulgão vai se apoderar do que é nosso. Por quê? Porque Deus tem abençoado aquilo que a nossa mão tem colocado, aquilo que a nossa mão tem alcançado, aquilo que nós estamos tocando, Deus tem abençoado. Por quê? Porque a bênção de Deus está na tua vida. É a bênção de Deus que está na tua vida. Deus disse a Abraão: todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. A bênção de Abraão está sobre a tua vida, meu irmão. É pela fé que conquistamos, não é pela lei, é pela fé. Abraão viveu no período da fé, não no período da lei. Abraão é herdeiro de Deus segundo a fé, imputado a ele pela justiça de Deus, por ele ter crido, meu irmão. Então eu te convido a você crer, meu irmão. Crer, porque Deus vai fazer milagres na sua vida. Creia, porque Deus vai abrir portas no meio da crise. Creia, Deus vai curar aqueles que estão à tua volta. Creia, Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Deus, Ele vai derramar bênção sobre a sua vida, e nós vamos pedir agora para que Ele, meu irmão, venha sobre a tua casa, venha sobre o teu trabalho, venha sobre a tua saúde, venha sobre a saúde dos teus. Pai Celestial, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque mais um dia estamos de pé, mais um dia estamos batalhando, vencendo leões e ursos, ó Pai, derrubando gigantes, e a tua mão tem sido conosco. Louvamos a ti, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor tem nos desamparado. Pelo contrário, o Senhor tem estado conosco. A palavra que tu nos dá todos os dias é aquela que tu deste a Josué: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Ó Pai, todos os dias acordamos com esta palavra: não temas. E ó Pai, nós não tememos, porque o Senhor realmente está conosco. Por onde quer que andemos ou passemos, a tua mão estará conosco. A tua palavra diz que as águas não iriam nos submergir e nem o fogo iria nos queimar, porque o Senhor é conosco e mal algum nos atingirá, praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos para pelejar ao nosso favor, para nos guardar e nos livrar de todo mal, de toda palavra contrária, de toda maldição de Balaque. Ó Pai, no nome de Jesus, a tua mão tem cortado. Ó Pai, quando Balaão tentou ousar em profetizar contra um povo abençoado, tu cortaste, ó Pai, porque o povo que já foi abençoado não pode ser amaldiçoado. A bênção de Deus já está sobre a tua vida, e não há mal, não há doença, não há enfermidade, não há pandemia que possa, meu irmão, resistir àquilo que Deus tem na tua vida. Creia, não esmoreça, continue firme, persevere, não deixe, meu irmão, com que a tua fé esmoreça nesse tempo. Pelo contrário, é o tempo de você fortalecer cada vez mais a tua fé em Deus. É o tempo de você estar firme, é o tempo de você buscar, é o tempo de você fortalecer a tua vida, é o tempo que Deus quer, meu irmão, nos separar, é o tempo que Deus está também modelando, tratando-nos, é o tempo que Deus está também agindo no meio do seu povo. A Bíblia diz que se não começar primeiro pelos da casa, ó Pai, nós cremos que tudo começa primeiro conosco, e o tratamento é conosco primeiro, para que o mundo então possa ver a justiça de Deus. Pai,
Toma-nos em tuas mãos, toma a nossa casa, toma a nossa família, toma os nossos filhos, toma lá os nossos cônjuges, toma nas tuas mãos, Senhor, os nossos familiares de perto e de longe, toma os nossos amigos, toma aquelas pessoas que conhecemos, ó Pai, que estão sofrendo, que estão, ó Pai, com esse coronavírus, que estão, ó Pai, passando por outras doenças, pessoas que nós temos ouvido, ó Pai, que têm infartado, que têm sofrido AVC, pessoas, ó Pai, que estão estressadas, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão se suicidando, o índice tem aumentado, pessoas, ó Pai, que precisam da tua proteção, mulheres que têm sido agredidas também dentro da sua casa. Isso se deve, Senhor, também a esse confinamento, a esse estresse que tem aumentado dentro das casas. Rogamos a Ti, Senhor, para que Tu guarde as famílias de todo mal, de toda ação espiritual, de toda doença, de tudo que não provém de Ti. Guarda esta nação, guarda o nosso estado, guarda, Senhor, ó Deus, esta nação, guarda esta nação de todo mal, que a Tua mão venha produzir um grande avivamento neste país e venha banir do nosso meio todo espírito, ó Pai, que tenta, ó Pai, contra Ti, que tenta contra a Tua palavra. Ó Pai, já sabemos, como disse o apóstolo João, que já há muitos anticristos por aí, ó Pai, anticristos no sentido de pessoas que estão contra aquilo que na verdade, ó Pai, nós já sabíamos de antemão que o tempo do fim seria marcado por muitos que iriam contra aquilo que nós consideramos a verdade excelente, a palavra de Deus, aquilo que move o ser humano. Ó Pai, de todas as formas as pessoas estão tentando banir o Deus vivo da sociedade, mas nós retrucamos e dizemos que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós profetizamos que esta nação não vai ser uma nação, ó Pai, que vai andar por caminhos tortuosos de corrupção, uma nação que vai se perder. Profetizamos que vai ser uma nação abençoada, uma nação que vai se render ao Senhor Jesus Cristo, uma nação que vai ser transformada, uma nação que vai conhecer o poder de Deus, uma nação que vai ser avivada, uma nação que vai ser arrancada das mãos da corrupção, da destruição e de todos os males sociais. Ó Pai, levanta nesta nação pessoas comprometidas com a verdade, com o Evangelho, pessoas que façam a diferença neste tempo. Por isso, Pai, colocamos o nosso país, colocamos a nossa casa, colocamos a nossa sociedade, colocamos a nossa família, colocamos a Imaúm, colocamos a todos os irmãos em Tuas mãos, rogando, Pai, as Tuas ricas bênçãos sobre cada um, pedindo a Ti, Pai, para que haja cura na casa dessas pessoas, essas pessoas que nos veem agora, essas pessoas que estão participando conosco também no culto, que estão clamando por um ente querido, por alguém que está adoentado, acamado, por alguém que está com coronavírus. Senhor, nós cremos na poderosa cura, no milagre que o Senhor operará naquele hospital, naquele leito, naquela vida, em nome de Jesus, amém. Temos lá a nossa conta corrente da igreja, né? Está lá sempre disponível para aqueles irmãos que fazem depósito, para aqueles irmãos, por exemplo, alguns às vezes vêm antes do culto, como alguns irmãos vieram aqui, né? Às vezes preferem fazer dessa maneira, dizimar, do que às vezes fazer transferência ou depositar, né? Ainda mais agora que está difícil o acesso aos bancos, está tudo muito remoto. Então a gente vai estar sempre aqui quarta-feira, sempre antes, 5, 6 horas já estamos por aqui. No domingo a mesma coisa, estamos aqui já 4, 5 horas da tarde, para que aqueles que queiram ofertar e dizimar possam vir aqui na igreja, para que possam fazer de maneira costumeira como o diabo. E aqueles que podem e têm feito dessa maneira, têm transferido. Deus abençoe a sua vida de uma maneira abundante, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos que orar. Os irmãos sabem que nós estamos na iminência, não sabemos como vai ficar esse decreto, que uma hora foi favorável, outra hora desfavorável. Estão fazendo algumas emendas, eu acho que nos próximos dias devem liberar. E liberando, nós já dissemos aqui, a nossa intenção é voltar dia 14 de junho, né? Assim Deus permitindo, assim Deus querendo, assim estando debaixo da vontade de Deus,
queremos voltar dia 14 de junho, no dia de uma ceia que teremos aqui, e já disse, o culto será restrito, né, aos irmãos, como vai estar lá, isso já está no documento que saiu da última vez, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com problemas de diabetes, pressão alta, doenças pré-existentes, né, crianças, né? Então, assim, vai ser um público de jovens, mais ali voltado para a meia-idade e tal, e assim gradativamente, aos poucos, iremos voltar, né? Se nós tivermos aqui 20 pessoas, 30 pessoas, nós vamos ter como fazer esse controle, porque a gente vai distanciar de banco a banco, a gente vai higienizar antes a igreja, a gente vai disponibilizar álcool e gel, e só vai ser permitido que a pessoa entre com a máscara. Então, a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga minimamente voltar. Aí nós vamos gravar lá embaixo também, para quem ficar em casa poder assistir. Assim como vocês estão assistindo aqui em cima, no segundo andar, aí nós vamos fazer lá no templo, e aí com o culto acontecendo, com as pessoas, que vai ser, claro, bem reduzido, né? Mas é assim que começa, gradativamente, respeitando as normas, respeitando aquilo que vai ser daqui a um pouco liberado, né? Então, oremos, né? Esperemos para ver se realmente vai ser favorável para esse agora o próximo, e se for, nós vamos seguir aquilo que está dentro dos trâmites da lei. Se no momento está proibido, a gente não está fazendo, mas se em algum momento estiver liberado, nós estamos com o amparo da lei, e a gente vai sempre trabalhar na lei. Se a lei permitir que voltemos, então voltaremos de maneira gradativa, né? Se a gente conseguir com um efetivo de 25%, 40%, aos poucos, tem que ser assim, não dá para estar todo mundo, e eu acredito que gradativamente, dentro de uma consciência, nós vamos voltar à vida, porque em algum momento, tanto na igreja como na vida secular, as coisas vão ter que voltar a funcionar. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 22. Eu acho que o texto tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Fala de um período da vida de Davi, em que Davi estava fugindo de Saul. Davi, depois que recebe na sua casa a visita de Samuel e o óleo desce, meus irmãos, nunca mais a vida foi a mesma. Olha que coisa interessante. E ainda assim, depois de Samuel ter derramado óleo e a vida de Davi ter mudado bruscamente, as pessoas acham que foi do dia para a noite. Nada na vida do cristão, volto a dizer, acontece do dia para a noite. Apesar de Davi ter recebido o óleo da unção sendo um menino, Deus foi trabalhando, moldando, estruturando a vida do menino que se transformaria no rei Davi, que reinaria 40 anos em Jerusalém. Por que eu digo isso? Porque ele recebe a unção na sua casa e dali, meu irmão, tudo descamba. Eu sempre vejo na Bíblia, quando Deus vai fazer uma coisa grandiosa na vida de alguém, ele faz promessas, Deus libera uma palavra, e aí quando parece que vai dar tudo certo, é o contrário. É interessante que Deus trabalha de maneira oposta com aquilo que a gente pensa, né? Deus sempre começa pelo fim. Parece que Deus está começando a história de maneira contrária, porque a gente quer começar uma história de vitória, mas às vezes Deus começa na nossa vida a fazer coisas a partir de situações difíceis que passamos, a partir de momentos inesperados que vamos passar, e eu imagino que a partir daí tudo muda na vida de Davi, e Davi vai ser fugitivo. Davi vai descer até o sacerdote Aimeleque, e ele vai conseguir lá a provisão, vai conseguir também a espada de Golias, e vai sair daquela cidade, vai fugir. E aí ele continua na sua fuga, né? Ele vai também à terra de Gate, ele vai procurar lá o rei Aquis, e a história vai nos dizer que quando os homens perceberam que Davi estava em Gate, os homens vão dizer assim: não é este o Davi que se cantava na época em que Saul matou milhares e Davi 10 milhares? Perceba que Davi está em fuga, mas quando ele ouve essa palavra ao seu respeito,
algo vem muito forte na sua consciência. É como se Deus estivesse falando para Davi: Davi, o que você está fazendo aí? Davi, na mesma hora, ele recobra a consciência e fala: estou no terreno inimigo, todos sabem quem eu sou. E o que Davi faz na mesma hora? Davi dá uma de maluco. O texto vai dizer isso. Davi começa a se entortar, a se engravatar, a babar, a ficar que nem um doido. Aí o rei Aquis olha para aqui e fala assim: bem, eu preciso mais de doido, deixa esse doido para lá, manda ele embora. Na verdade, Davi se deu conta do que diziam dele e que ele representava fora da sua terra. Meu irmão, às vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo. Às vezes você ouve de alguém, às vezes alguém fala com você e você se dá conta daquilo que Deus falou ao teu respeito, quando na verdade, meu irmão, você precisa aprender que Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir a promessa, por mais que difícil esteja, por mais que você esteja passando por dificuldades. E eu quero que você me acompanhe na leitura, no capítulo 22, o texto vai dizer assim: então Davi retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez líder ou chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa, os moabitas, e disse o rei dos moabitas: deixa estar. Ele disse ao rei dos moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio ao bosque de Herete. Meus irmãos, olha que coisa interessante aqui que nós vamos aprender nessa noite. Davi foi um homem de muitas conquistas. Davi é considerado na história como, se não é o maior, é um dos maiores reis que houveram na história de Judá e do povo hebreu. Davi, ele começa a sua trajetória ouvindo que ele seria rei, mas as coisas não acontecem porque você ouve uma palavra. Eu preguei da outra vez sobre José, e quando José recebeu um sonho, tudo deu errado. Num primeiro momento, ele vai para a cova, vai para o cárcere, é caluniado pela esposa de Potifar, e tudo dá errado na sua vida. Então a gente aprende que o agir de Deus vai passar pelo tempo. O agir de Deus vai passar pela mão do homem também. O agir de Deus vai passar pelo tratamento que Deus precisa realizar na vida do homem. E quando a gente fala da caverna de Adulão, a palavra caverna ali, ela tem a ver com o lugar de esconderijo, o lugar de refúgio, o lugar que Deus vai tratar Davi. Davi já estava fugindo há muito tempo. Davi fugiu para uma terra, Davi pediu socorro a Aimeleque, Davi vai para a terra de Aquis, e Davi fica o tempo todo fugindo de Saul. Chega uma hora que Davi precisava parar. Tem uma hora na nossa vida, meu irmão, e entenda o que eu vou dizer para você nessa noite. Quem sabe, meu irmão, tudo que está acontecendo agora, esse coronavírus, que a gente ainda não tem uma definição clara, né, das coisas que estão acontecendo, mas eu tenho certeza de uma coisa: tudo está no controle de Deus, nada está acontecendo no mundo aleatoriamente, sem uma cronologia. Deus está no controle, por mais difícil, por mais duro que seja, tudo está no controle de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Davi, olhamos para essa passagem,
percebemos que foi necessário que Davi parasse na caverna de Adulão. Por quê? A caverna de Adulão fala de um momento que você vai parar, e nós estamos parados. Não é uma coisa que nós gostaríamos de estar parados. Davi não queria ficar parado dentro de uma caverna, mas chega momentos na nossa vida que Deus permite que paremos. E, meu irmão, a caverna de Adulão tem um simbolismo para o tempo de hoje. Nós estamos, meu irmão, dentro da caverna, e a caverna para nós é diferente do que foi para Davi. Davi estava vivendo um outro contexto, nós estamos vivendo o contexto do século 21, passando por um coronavírus, passando por uma crise política e social, ideológica, moral, religiosa. Nós estamos passando, na verdade, uma pandemia de muitas coisas, meu irmão. Estamos passando uma crise, meu irmão, de muitas coisas. E quem sabe nessa caverna, meu irmão, Deus está nos permitindo estar, porque primeiro, antes dele fazer grandes coisas, antes dele levantar Davi, antes dele pegar aqueles 400 ninguéms, aqueles 400 homens que até então não eram conhecidos na Bíblia, eram endividados, eram pessoas que estavam sem ele, nem beira e sem direção, e de repente Deus une propósitos. Meu irmão, não sei porquê, mas Deus está colocando o seu povo numa caverna. Eu não sei porquê, mas Deus está permitindo que entremos nessa caverna. Eu não sei o propósito dessas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza: a caverna para Davi era um lugar forte que o profeta Gate disse. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim para mim e para você: saia do lugar forte. Mas enquanto isso não acontece, Deus está nos colocando no lugar forte. Entenda, meu irmão, a nossa vida não depende e não está na mão de ninguém, está na mão do Altíssimo. Se Deus está permitindo tudo isso, meu irmão, acredite, Deus está no controle da minha e da sua vida. Então eu vou aprender, meu irmão, que Davi era um grande homem, era um valente. Você vai se perguntar: o que Davi estava fazendo ali? É a pergunta que eu faço para você. O que eu e você estamos parados agora fazendo em casa? Já parou para pensar nisso? O que nós estamos fazendo em casa? Será que é só pela pandemia? Porque se for só pela pandemia, digo o que Paulo disse: se eu espero só nessa vida, eu sou o mais miserável dentre os homens. Se a tua perspectiva é só a pandemia, me desculpe, meu irmão, você está esperando muito pouco daquilo que Deus pode fazer no meio dessa crise. Se você entender que no meio dessa crise Deus faz propósitos acontecerem para o seu povo, Deus está com o seu povo nas suas mãos, o diabo não pode nos tocar. Apesar de nós estarmos numa crise, numa pandemia, e tudo ser permitido por Deus, mas enquanto isso a sua igreja, o seu povo está nas mãos dele. Então, meu irmão, eu aprendo que a caverna que nós estamos nesses dias, que é a nossa casa, que é a restrição, que é estarmos por um período de tempo no lugar forte, é porque Deus está nos preparando. Escute o que eu estou dizendo. Deus está nos permitindo um tempo na caverna, porque Deus está nos preparando para algo grande. Eu não sei o que vai acontecer depois dessa pandemia, mas prepara-te, ó igreja. Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, porque é o tempo de Deus começar a trabalhar com o seu povo. Prepara-te, ó igreja, porque Deus vai começar a trabalhar e agir conosco. Prepara-te, porque esse é o tempo que Deus também está trabalhando, está tratando, está falando com o seu povo, meu irmão. Não é só o tempo de você ficar em casa deitado, dormindo, vendo Netflix. Não é só o tempo de você ficar comendo, engordando. Não é só tempo disso não, meu irmão. É tempo de você buscar, é tempo de você ter mais comunhão com Deus, é tempo de você fazer algumas avaliações, é tempo do teu ministério passar por um balanço e você dizer: o que eu tenho feito até o dia de hoje, o que eu preciso fazer a partir de agora. Você não pode ser mais o mesmo depois dessa pandemia, porque se você for mais o mesmo, você vai ficar no caminho, você não vai suportar, porque depois dessa crise, meu irmão, para você ficar de pé, a tua vida tem que estar realmente consagrada, porque dias piores, você acha que dias
dias melhores virão, mas dias piores também virão. Eu não estou profetizando isso não, meu irmão. Eu estou dizendo para você que os dias que vão vir são dias que estão já preditos na Bíblia. Meu irmão, as coisas estão afunilando e Deus está preparando, e Deus está depurando, e Deus está tratando, e Deus está dando oportunidades para que o homem se salve. Lembra de Noé? Noé, quando constrói a arca, quando prega para aquele povo, a Bíblia diz que ainda ficou a arca uma semana até que o dilúvio viesse. Uma semana, figurativamente falando, a semana de Noé figura também, como no Hebreus 10 vai dizer, que as coisas do Velho Testamento são sombra daquilo que iria acontecer no Novo Testamento, ou seja, a última semana de Noé prefiguraria e prefigura a última semana de Daniel, porque essa última semana veio juízo, e na última semana, meu irmão, que há de se cumprir, virá juízo sobre a terra. Então, meu irmão, eu quero que você entenda que essa mensagem aqui, ela tem a ver com os nossos dias. A crise que nós estamos passando, meu irmão, os problemas que nós estamos passando, e se Deus nos permitiu estar na caverna de Adulão, é porque Deus sabe que vai acontecer coisas lá na frente que eu preciso estar preparado. Então, meu irmão, dentro dessa introdução, eu quero começar com você agora e quero que você abra comigo a sua Bíblia. Capítulo 22. Primeira coisa que eu quero destacar com você. Deixa eu diminuir essa luz, meu Deus, senão eu não vou conseguir enxergar nada. Diminuir mais, espero que agora eu estou olhando para ela e quando eu olho para cá fica tudo embaçado. Mas semana que vem eu vou trazer outro óculos. Primeira coisa que eu quero que você entenda: a caverna, anote isso aí que eu vou dizer para você. A caverna é um lugar de reorganização. Meu irmão, esses dias que você está em casa são dias de você se reorganizar. E há 3 coisas que você precisa reorganizar na sua vida. Primeiro, sabe o que o texto vai dizer? Capítulo 22, me acompanha lá, versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali para ele. Primeira coisa que vai ser organizada nessa crise que nós estamos vivendo e tem sido organizada. A família, escuta o que eu vou dizer para você. A família, a tua família, a minha família não pode estar distante das conquistas. Preste atenção, a minha e a sua família não pode estar distante das tuas conquistas. Antes de Deus dar conquistas a Davi, Deus precisava fazer uma coisa: trazer a família de Davi, unir a família de Davi. Os irmãos de Davi vêm, os pais de Davi vêm. A primeira reorganização na tua vida é você, meu irmão, colocar a tua casa em ordem, a tua família em ordem. Meu irmão, eles foram todos a Davi. É uma organização que, ou melhor dizendo, reorganização da tua vida e do teu ministério. Colocar a tua casa de pé. Deus não vai te dar conquistas, Deus não vai fazer nada se a tua família não estiver de pé. Então Deus permite que todos vão até Davi. Todo mundo vai lá. Além dos 400 que vão depois, você vai ver os pais, os irmãos, tanto que depois os pais de Davi vão ficar em Moabe, os pais, os irmãos vão tudo a Davi. Sabe por quê, meu irmão? O primeiro conserto é com a família. Deus vai consertar dentro de casa. Preste atenção, ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Na caverna de Davi, na caverna de Adulão, Davi se reencontrou com a sua família, com a casa do seu pai. Meu irmão, Deus quer que você se reencontre de novo. As coisas na tua casa precisam ser reorganizadas. Deus está dando tempo, meu irmão, para você poder ajustar a tua casa, ajustar a tua família, se reconciliar com alguém, ou, meu irmão, colocar as coisas em ordem. A Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Na caverna de Davi, ele se reconcilia com a sua família. Na caverna de Adulão, Davi cuidou. Ele vai cuidar, olha só, ele vai cuidar dos seus pais. Meu irmão, quem sabe Deus está dizendo para você hoje, Deus permitiu que fiquemos na nossa caverna para cuidarmos dos nossos. A nossa vitória vai começar agora, nas conquistas que você precisa ter primeiro dentro de casa. Você não vai conquistar e ser rei de nada se você não for dentro da sua casa, se você não tiver respeito na sua casa, se a tua casa não estiver diante de Deus. Você acha o quê? Que para reinar uma nação, meu irmão, você tem que saber administrar a tua casa, você tem que saber administrar uma família. Por isso que Paulo vai dizer nas ordenações de 1 Timóteo capítulo 3, que para ordenar alguém ao ministério, primeiro que governe bem a sua casa, que tenha diretrizes dentro do seu lar, que conduza bem a sua casa. Então, meu irmão, para você conquistar lá fora, Deus está trazendo você de volta às raízes. Conquiste primeiro dentro, conquiste de novo a sua família, conquista aqueles que estavam distantes, começa a ligar, começa a se lembrar, começa a mandar mensagem, começa a falar com a tua família, começa, meu irmão, quebra essas coisas que o diabo está tentando colocar, meu irmão. Deus parou Davi na caverna antes de Davi ser rei, para Davi estar com todos os seus familiares à sua volta. E é isso que está acontecendo, meu irmão. Nessa pandemia, Deus vai nos parar. Deus vai tratar aquilo que é a base do nosso ministério, é Deus, família e igreja. Se não for assim, meu irmão, a coisa está errada. Então a primeira coisa que eu aprendo, meu irmão, dessas três coisas que precisam ser reorganizadas, é conquistar minha família de volta. A segunda coisa, presta bem atenção, a vida de Davi, ela começou de maneira diferente. Na nossa vida, as conquistas começam de onde? De baixo, você vem lá de baixo e vai crescendo. O problema é que na vida de Davi as coisas foram diferentes. É difícil começar, meu irmão. O difícil não é começar de baixo para cima. O doloroso e sofrível é vir de cima para baixo. Porque quando você ouve uma palavra que vai ser rei, meu irmão, qual é o limite? Você olha para cima e fala assim: bem, eu vou ser rei. Não vejo mais ninguém à minha frente. O difícil é isso, sabe por quê? Porque quando você vem construindo as bases de baixo, elas vão te ajudar a chegar lá em cima. Quando a coisa começa muito cedo, você não sabe lidar com as coisas. Então, meu irmão, a segunda coisa que eu aprendo na caverna de Adulão é que Deus precisava mostrar para Davi, ensinar Davi, tanto que ensinou que se você pegar a trajetória de Davi, ele cuidava de ovelhas, correto? Recebe a unção. O que acontece com ele? Continua cuidando de ovelhas. Foi ungido por Samuel para estar no trono. Aí o que ele vai fazer? Vai primeiro lá batalhar com o gigante Golias, que era o herói nacional. Aí o que ele vai fazer? Vai ser tocador de harpas lá no palácio de Saul. Vai vendo as etapas. Depois virou genro do rei. E aí se assentava à mesa. E aí depois ele vai virar o quê? Amigo do cunhado, príncipe Jonas. Depois vai virar príncipe, vai virar comandante das tropas. E por fim, vai ser o homem que vai fazer cânticos a Deus. Perceba, meu irmão, que você vai ser rei, mas para ser rei você vai ter que passar por isso. O problema é que as pessoas acham que depois que elas recebem uma palavra já deu tudo certo. O problema, meu irmão, é você acreditar nisso. Você tem que acreditar na promessa, sim, mas você não pode se iludir achando que vai ser fácil, que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Não! A promessa é verdadeira. O que Deus falou é verdade. Mas, meu irmão, ele falou: tu vai ser rei, mas isso não isentou Davi de passar pelas etapas. Ele vai ser rei, continuou cuidando das ovelhas. Vai ser rei, aí pelejou lá com os gigantes, né? E poderia ter morrido, não morreu, por quê? Porque aí ele creu em Deus, e aí foi imputado a ele, e Deus não permitiu que ele fosse tocar. Foi tocar a harpa. Meu irmão, Davi fez de tudo. Para chegar a rei, meu irmão, há várias etapas na nossa vida.
para Deus fazer um milagre acontecer, para Ele te exaltar, meu irmão, tu ainda vai passar por cavernas, meu irmão. Tu ainda vai passar por tratamentos. Meu irmão, essa é a mensagem mais consciente que as pessoas deveriam pregar quando uma pessoa chega na igreja. Porque quando uma pessoa chega na igreja, ela está movida de emoções, ela está experimentando aquilo que é novo, ela está no primeiro amor, mas ela precisa ser instruída que o primeiro amor é justamente para dar a ela ou a ele a capacidade de suportar os dias também que virão, e não serão só dias bons. A Bíblia diz que por haver muitos dias sobre a face da terra, haveriam os dias bons e os dias maus. Terceira coisa aqui dessa reorganização é que na caverna de Adulão, Davi, ele vai voltar a ser dependente de Deus. Meu irmão, para. O que Davi foi fazer em Gate? O que Davi foi fazer para pelejar contra os exércitos de Israel, indo nos exércitos inimigos? O que Davi estava fazendo? Davi chegou, meu irmão, a sair. Davi, ele se alistou em exército inimigo para sair à guerra. Meu irmão, Davi, ele precisava parar. Tem momentos que você precisa parar, porque você está fazendo coisas que não é que Deus prometeu, que Deus falou para você. São coisas que você está rodando, você está para lá, está para cá, sem saber o que fazer. Então, meus irmãos, eu aprendo aqui nesse primeiro ponto: caverna é lugar de reorganização. Primeiro, tua família, falei. Segundo, as coisas, quando começam de cima para baixo, sempre são piores. Entenda, no reino de Deus, as coisas começam de baixo para cima, e é assim que Deus vai fazer. Não se iluda. Tem gente que quer começar tudo muito rápido, e aí daqui a pouco a gente vê pessoas caindo. Sabe por quê? Porque ela achou que já ia começar de cima. O problema é que você pode até receber, como José recebeu o sonho, de que ele iria governar, mas, meu irmão, seja consciente das coisas. Para governar, há um tempo que Deus vai ter que tratar você. E a mim também. Por quê, meu irmão? Porque Deus não vai fazer coisas sem estrutura. Deus não vai colocar ninguém hoje para cair amanhã. Deus não quer, meu irmão, que um homem se meta numa coisa que ele não esteja pronto. É quase que o homem saber que a coisa vai dar errado. Deus não vai permitir, Deus não quer que a vida do homem dê errado. E a terceira coisa, a dependência. Então, essas são as 3 reorganizações. Família, saber que você vai vir de baixo para cima, e dependência. É isso que Deus está fazendo conosco agora, nesse momento de confinamento. Dependência dele, nós estamos reorganizando a nossa vida com Deus. Nós estamos entendendo, meu irmão, que a nossa família não pode ficar mais longe das nossas conquistas, e é o tempo que Deus está dando a você, para você colocar a tua casa e a tua família em ordem, porque você vai dirigir primeiro a tua casa. Segunda coisa que eu aprendo aqui, segunda coisa que eu aprendo aqui, isso aqui é muito importante para você entender. Adulão, a caverna, é lugar de transformar humilhação em honra. Veja o que diz o capítulo 22, versículo 2, diz assim: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo endividado. Bem, a segunda coisa que eu aprendo aqui é que Adulão é lugar de transformar humilhação, presta atenção, em honra. As pessoas que estavam procurando a Davi estavam cheios de problemas, apertado, procurando um outro apertado, desgostosos, procurando um Davi que está no momento também da sua vida desgostoso. Mas nós temos um ensinamento aqui. Sabe o que aqueles 400 homens foram fazer ali naquela caverna? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Davi na caverna é para nos ensinar uma coisa, que não era só Davi que tinha problemas, é que pessoas cheias de problemas conseguiam vê-lo como solução. Meu irmão, olha que coisa paradoxa. Deus permite
que pessoas cheias de problemas vão até Davi. E Davi está cheio de problemas. Mas as pessoas conseguem enxergar em Davi solução de problemas. Você está entendendo essa complexidade do que é o agir de Deus? É Deus te levar para uma caverna para tratar contigo, não obstante a isso, Ele não deixa de operar na tua vida. Não pense você, meu irmão, que esse tempo de confinamento que você está e que Deus está tratando com você, que Ele não está operando, não. Ele está operando. Deus está pegando toda essa situação contrária na sua vida, também para se manifestar, também para se revelar através da sua vida. Porque enquanto os endividados vão procurar Davi, parece o quê? Que Davi está num momento difícil, que está todo mundo procurando Davi, mas Deus quis mostrar a Davi alguma coisa. Davi, está vendo os que estão à tua volta? Não é só tu que tem problema, não. Às vezes Deus permite pessoas piores do que a gente está vivendo e passando. A gente pensa que está passando muito problema, mas às vezes Deus manda uma opção de endividado à tua volta para tu ajudar. E aí? E aí você vê que o teu problema é menor. E aí você vê que você está ajudando pessoas a resolverem problemas. E você cheio de problema. Meu irmão, se a gente fosse olhar por essa ótica, a gente não pregava o Evangelho. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós pregamos o Evangelho, a coisa está difícil, a coisa está apertada, a coisa às vezes fica nos incomodando. Mas quem disse que nós temos que parar quando nós estamos em aperto? Quem disse, meu irmão, que dentro da caverna de Adulão é local de você ficar dormindo? Não é lugar de dormir não, meu irmão. Esse confinamento que nós estamos passando não é lugar de você ficar parado. Tem muita gente que parou, tem muita gente que está em casa e não está orando, tem muita gente que está em casa e não está lendo a Bíblia. Você está dentro da caverna e você, meu irmão, não está entendendo o que Deus quer fazer com você na caverna. Na caverna Ele quer reestruturar, reorganizar. Na caverna Deus quer trabalhar, mas na caverna Deus está mostrando para você o seguinte: tem gente pior, tem gente precisando da tua ajuda, tem gente precisando que você esteja de pé. Então levanta-te, meu irmão, coloca-te de pé, não fica lamuriando, não fica reclamando da vida, porque se você se colocar de pé, meu irmão, há gente para você ajudar. Se você se colocar de pé, tem muita gente em aperto precisando da tua ajuda, tem muita gente precisando de uma palavra tua, tem muita gente à tua volta pior do que você. Então, meu irmão, a segunda coisa que eu aprendo é que Adulão é lugar de transformar humilhação em honra. Davi entra de um jeito. Entenda o que eu vou dizer para você. Isso é profético, meu irmão. Você pode ter achado que entrou nessa quarentena, as coisas estão difíceis, estão apertadas, mas Deus vai te honrar, meu irmão. No meio da caverna, no meio do problema, Deus vai dizer assim: vou colocar na mão daquele homem que está lá, Davi, meu servo, vou dar para ele 400 homens. Mas não é 400 homens comuns, não é qualquer homem na história, não. Depois você estuda com calma quem foram os 400 homens de Davi. Oh, meu irmão, os homens que vieram a Davi, tudo apertado, tudo angustiado, tudo deprimido, meu irmão, tudo pensando em morrer. Mas quando conheceram o Deus de Davi, meu irmão, se transformaram em figuras célebres. Os grandes guerreiros que Davi teve, os homens de fama, os grandes guerreiros que Davi habilitou e levantou, que ficaram marcados na história. Vai estudar a história dos guerreiros de Davi para você saber quem foi os endividados que entraram na caverna e quem foram os endividados depois dela. Há um momento, meu irmão, que quando você entra na caverna de um jeito, mas eu quero profetizar nessa noite, eu quero profetizar que você vai sair dessa caverna diferente. Tu entrou num estado, tu entrou pensando em fazer uma coisa, mas você vai sair dessa caverna, meu irmão, com uma direção de Deus. Você vai sair dessa caverna exaltado. Você entrou aí pensando que ia ficar, você entrou aí pensando que ia ficar prostrado, mas Deus está te dizendo: dentro da caverna eu vou agir, dentro da caverna eu vou colocar gente na tua mão, dentro do problema eu vou trabalhar. Aleluia. Aleluia. Dentro da caverna, meu irmão, Deus vai conceder um pequeno exército a Davi. Oh, meu irmão, não é qualquer exército, são homens que depois vão assumir o comando dos exércitos de Davi e vão ser grandes homens. Oh, meu irmão, isso aqui é muito profundo. Então, quando você estiver na caverna, se lembra,
Os teus problemas não são maiores do que aqueles que estão à tua volta. A gente tende a se vitimizar. A gente tende a fazer como Elias. Ah, Senhor, só eu tenho te adorado, Israel, só eu não tenho me prostrado. Deus falou assim: ainda há homens lá em Israel, acho que 7.000 homens que não se prostraram. Deus estava dizendo assim: você está achando que você está sozinho nisso? Você está achando que é só você que passa problemas? Você está achando que o aperto só chega na tua casa? Tem gente apertado como você, ou até mais do que você, que não deixou de me adorar. Ô, meu irmão, que dele foi uma paulada em Elias. Porque Elias, ele estava afugentado. Elias recebeu uma palavra de Jezabel e ficou abatido. É aquele dia, meu irmão, que tudo abate o homem. E olha que nós já vencemos coisas piores. Mas por que as coisas estão te abatendo? Se você já passou por situações piores do que essa, é porque de repente você está achando que o lugar que você está na caverna é um lugar para você sentir, é um lugar para você parar, é um lugar para você chorar. Meu irmão, chora na caverna. Meu irmão, se humilha na caverna. Meu irmão, se debruça, mas saia dela mais forte. Saia dela sabendo que Deus quer contar contigo. Há um tempo para você entrar. Não pense você que caverna de Adulão é para sempre, não. Tem gente, meu irmão, que quer ficar morando na caverna de Adulão. O próprio Deus mandou o profeta Gade dizer: sai! Porque tem um tempo para você entrar, mas também tem um tempo para sair. Eu vou falar já já sobre isso. Não é para você ficar o tempo todo na caverna. Terceira coisa que eu aprendo aqui, meu irmão. Na caverna de Adulão, preste atenção. Davi é chamado de líder. A primeira vez ele vai tomar posição. Capítulo 22, versículo 2, diz assim: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Só gente problemática. Aperto, endividado, desgostoso. Todo mundo já que não. E ele se fez líder, chefe deles, e eram uns 400 homens. Terceira coisa que eu aprendo: quer ser líder? Quer assumir posições? Quer estar à frente? Liderança nunca foi construída nos palácios primeiro. Ninguém constrói liderança primeiro lá em cima. Os líderes são moldados na caverna. Ninguém acha que o seu problema é maior do que o dos outros, não. A diferença de ser líder é na hora que os problemas aparecem e que você não se entrega. Aí está uma qualidade de Davi. Entrou lá pensando em ficar um tempo. Deus falou assim lá do céu: bem, Davi está querendo pedir para mim aqui um recessozinho, uma folgazinha. Vou mandar para Davi um pessoal que ele achou que ia ficar parado, mas ele vai trabalhar mais. E aí Deus manda pessoas piores do que Davi. Imagina você estar com um problema, você já tem o teu, aí vem 400 problemas. Meu irmão, imagina você estar com o teu, e aí de repente aparece 400 na tua mão. Tipo assim, descasca esse problema aí, porque esses homens estão aí. Mas líder, meu irmão, ele precisa se apresentar, é nessa hora. E Deus via isso em Davi. Meu irmão, líder se levanta nessas horas. Davi tinha uma coisa que chamava a atenção de Deus. Apesar dos problemas, Davi não corria de uma batalha. Quando Deus falou para ele, aí está esse povo, e Davi se fez líder. Você quer que Deus te abençoe? Não fuja daquilo que Ele tem colocado na tua mão a fazer. É nos momentos de adversidade que Ele quer saber se você está pronto para fazer ou não. Porque fazer quando as coisas estão boas, é muito fácil. Liderar quando está tudo favorável é muito fácil. Liderar, meu irmão, quando você tem que cavar poços. Lembra de Isaac? Cava o primeiro, cava o segundo, cava o terceiro.
Tem uma hora, meu irmão, que não tem jeito. Aquilo que você tem feito, aquilo que você tem produzido, meu irmão, vai dar fruto, vai acontecer, mas você não pode desistir. Davi entrou na caverna achando que ia tirar um período de licença. No céu não tem licença prêmio, não tem férias, no céu não tem nada disso, meu irmão. Sabe por quê? Porque o céu vai te dar, daqui um tempo, férias eternas. Aí você pode curtir, aí você pode fazer o que você quiser. Sabe por quê? Você vai, aliás, cansar não, né? Você vai viver uma eternidade de férias com o teu Criador. Mas enquanto isso, Deus disse para Davi, ele quer ficar na caverna, eu vou mandar mais problemas para ele. Meu irmão, isso é interessante, né? Porque eu posso dizer assim, Senhor, já não basta os meus problemas, e aí Deus manda mais problemas. Sabe por quê, meu irmão? Lembra de Filipe quando quis se acomodar em Samaria, a pregação do Evangelho? Deus mandou perseguição, meu irmão. Quando você quer se acomodar, aí que Deus te tira do teu lugar de conforto, é aí que Ele manda as coisas. Quando você quer parar, vou te dar um conselho, meu irmão, não afrouxa, não larga não, porque é nessas horas que a coisa aperta. Então, meu irmão, leva a tua cruz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. É tua, meu irmão, não é minha, é tua, a minha é minha. Então, meu irmão, carrega, não reclama não. Você pode sentir? Pode. Você pode entrar na caverna? Pode, só não vai morar aí, porque Deus falou que não é para morar. Quarta coisa que eu aprendo aqui, você vai abrir comigo lá no Salmo 57. O Salmo 57 foi feito justamente nesse período em que Davi estava na caverna de Adulão. E aí ele vai escrever o seguinte, quarta coisa, na caverna de Adulão, Davi não luta contra os desígnios, presta atenção, na caverna de Adulão, Davi não luta contra os desígnios de Deus. Sabe o que ele vai fazer lá? Sabe qual é o segredo, meu irmão, na caverna? Não fica lutando contra Deus, João. Não resiste, não. Faz uma coisa que todo mundo precisa aprender a fazer nos dias dos teus problemas. Ele foi adorar. O Salmo 57 fala de adoração. Ele vai dizer assim, capítulo 57, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo. Ele está falando de abrigo, até que passem as calamidades. Aí você vira comigo no versículo 4, a minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos, olha só, dos homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Versículo 6, armaram uma rede aos meus passos. A minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Versículo 9, louvar-te-ei, Senhor, aleluia, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande, até os céus, e a tua verdade está até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. O Salmo 57 expressa um homem que está dizendo que está abrigado em Deus, que Deus tivesse misericórdia dele, mas o segredo de Davi foi que em todo tempo ele louvava a Deus. Não é à toa, meu irmão, que Davi compôs mais de 73 salmos. Não é à toa, meu irmão, que Davi é considerado como um dos grandes adoradores da história. Não é à toa que quando Davi comete um adultério e um homicídio, em qualquer outra situação, por causa da lei, aquele homem seria morto. Mas, meu irmão, Davi era um homem que conseguia sensibilizar o coração de Deus. Sabe por quê?
Porque Davi era um homem de coração arrependido. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi, apesar de ter errado muito como homem, a Bíblia diz lá no livro de Tiago que nós somos sujeitos às mesmas paixões, assim como Elias. Sabe o que isso quer dizer? Fraqueza humana. Davi, a Bíblia não deixa de mostrar as fraquezas humanas que Davi teve, e Davi teve muitas. Mas quando você olha para Davi na Bíblia, você vê Davi dizendo assim, Salmo 51, tem misericórdia de mim, os meus pecados estão continuamente diante dos meus olhos, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele vai dizer assim no Salmo 51, ele vai falar, olha, se fosse por sacrifícios, eu te ofereceria muitos sacrifícios, mas ele vai dizer, um coração quebrantado e contrito é o que Deus quer. Meu irmão, é um coração de um adorador. Quem adora a Deus em espírito e em verdade, sabe que para chegar à presença de Deus, você tem que rasgar o coração. Você não tem que vir com palavras bonitas. Você não tem que vir, meu irmão, se justificando. Você tem que reconhecer que você é pecador, como Davi todas as vezes reconhecia nos seus atos, nas suas falhas. Sabe o que eu aprendo com Davi, meu irmão? Naquela caverna, ele entendeu que o segredo era adorar a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O segredo é você adorar a Deus. O segredo é você reconhecer que no meio dos problemas, meu irmão, há um Deus que está lá, no alto e sublime trono, mas está aqui, bem perto de você. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, vai dizer, perto está o Senhor daqueles que o buscam, perto está o Senhor daqueles que invocam o seu nome. O Senhor está perto de nós, meu irmão. E Davi conhecia isso. Então Davi naquela caverna, o que Davi faz? Davi adora. Quem sabe, meu irmão, esse tempo é tempo de você reorganizar a tua vida. É tempo de você entender que não é para você parar. É tempo de você assumir as suas responsabilidades. É tempo em que Deus conta com você. E é tempo que você tem que voltar a adorar a Deus mais do que nunca. E esses momentos que nós estamos vivendo, é o momento que nós temos que adorar a Deus mais do que nunca. Agora, meu irmão, é a hora da igreja se manifestar. Agora é a hora, meu irmão, da igreja se posicionar. Não é a hora de você achar que caverna é lugar de você dormir, não. Tem gente que está dormindo na caverna. Deus está dizendo para você, levanta da caverna. Sai agora dessa posição de inércia. Sai dessa posição, meu irmão. Tem muita gente que já deixou de orar. Tem muita gente que não está conseguindo ler a Bíblia. Não está assistindo cultos. Não está ouvindo palavras que edificam. Eu não estou dizendo só as nossas aqui, não. Porque nós temos uma ferramenta para usar. E se você quiser ouvir pregações, ouvir louvores, meu irmão, isso edifica a tua alma. Mas tem muita gente, meu irmão, que está confiando na sua sorte, na sua força, achando que tudo está bem. Só ele acredita, ou só ela acredita que tudo está bem. Mas não está bem. Chegou uma hora, eu quero que você me acompanhe, capítulo 22, versículo 3, nós já estamos chegando próximo do fim. Capítulo 22, versículo 3 diz assim: e foi-se, preste atenção, saiu dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai, minha mãe, convosco até que saiba o que Deus quer fazer em mim. Quinta coisa, eu vou fechar aqui. Na caverna de Adulão, Davi vai aprender que tudo tem um tempo estabelecido por Deus. Olha a linguagem que Davi vai dizer. Ele começa dizendo, versículo 3, foi-se, saiu dali. Isso quer dizer o quê? Que quando ele está saindo da caverna, ele vai terminar o versículo 3 dizendo assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então eu aprendo o que aqui? Está muito claro. Ele entrou, ele saiu. E nesse tempo de entrar e sair,
ele vai dizer assim: bem, eu preciso saber o que Deus quer de mim. Quinta coisa, nós temos que aprender que tudo tem um tempo estabelecido por Deus. Tudo tem um tempo. Entrou e saiu. Ele passou o tempo necessário lá embaixo, enclausurado naquela caverna. Mas saiu e foi elevado às partes mais altas depois que ele sai. É depois da caverna que Davi é exaltado. Mas Deus permitiu que ele entrasse, ficasse e depois saísse. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Nada é eterno, nada vai permanecer. O que eu aprendo aqui, meu irmão, com Davi, é que Deus precisava que Davi parasse um pouco. Deus precisava que Davi compreendesse o que ele queria. Parou para pensar que depois da caverna de Davi, Deus deu para ele homens valorosos? Olhando num primeiro momento, a gente ia falar assim: pô, Deus só manda pedreira para a gente. Deus só manda coisa... Não é assim que o ser humano vê no primeiro momento? Deus podia mandar logo de cara, né? Aqueles 400 que vieram a ser, né? Mas por que Deus permitiu que não mandou os 400 valentes lá aqueles grandes homens que se tornaram? Perceba, meu irmão, a nossa vitória, a nossa bênção está sendo construída. São momentos como esses, adversidades como essas, situações que nós vamos passar ainda na vida, que vai nos mostrar que nós estamos agindo e vivendo no tempo de Deus. A caverna, ele entra. Deus diz: sai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você entrou na caverna com as suas pernas, certo? Deus permitiu você entrar nela. A Bíblia não diz: e Deus levou Davi para a caverna. A Bíblia diz que Davi entrou com as suas pernas na caverna. E aí você vai falar assim: Deus mandou ele sair de imediato. Não. Porque tem coisas que Deus vai permitir. Deus permite ele entrar, mas Deus vai dizer assim: olha, bem, Davi vai entrar na caverna, mas eu não vou deixar ele lá ocioso na caverna. Porque Deus sabe, meu irmão, que se você entrar nesse estado que você está vivendo, e se Deus não chacoalhar a tua vida, você daqui a pouco vai esfriar. Daqui a pouco você não vai conseguir vir à igreja. Me desculpe, meu irmão, se você não consegue participar online de cultos, participar das atividades que a igreja propõe, dificilmente você vai conseguir estar na igreja física. Me desculpe, esse é meu ponto de vista. Porque se você não consegue estar num local aonde você deveria estar fortalecendo a tua vida nesse tempo na caverna, como é que tu vai sair dela? Na caverna não tem sono não, meu irmão. Na caverna Deus não te chamou para parar não. Tanto que Deus falou: vamos mandar logo 400, logo para ele entender que ele não está sozinho, que ele não é o único que tem problema e que ele vai ajudar a resolver problemas. Ô, meu irmão, nosso chamado é esse. E aí sabe o que acontece? Ele entrou e saiu. Sabe o que eu quero dizer para você? Essa pandemia vai passar. Da mesma maneira que você entrou nela, deixa eu dizer uma coisa para você: você vai sair também. Uns vão sair para uma vida melhor. Uns vão entender esse tempo. Uns vão buscar. Uns vão reorganizar a sua vida. Uns vão voltar à intimidade e à comunhão que tinham. Uns vão colocar a sua casa em ordem. Mas outros vão passar por essa pandemia da mesma maneira que entraram. Isso é tremendo. Porque Davi entrou e saiu. Nós vamos entrar e sair em muitas coisas. O problema vai ser como depois você vai sair. Como é que Davi sai? Bem, ele entra com a sua alma amargurada, fugindo.
Em determinado momento, eu imagino que Davi entrou e falou: bem, o que eu vou fazer mais? Fui para o terreno inimigo, fui para Aquis, procurei o sacerdote Aimeleque, poupei a vida do rei, eu não sei mais o que eu faço. Caverna de Adulão para alguns é Deus dizendo assim: bem, vou te ensinar e vou te mostrar o que fazer. Davi entra de um jeito. Sabe como ele sai? Ele sai com a família dele, leva a família dele, deixa lá em Moabe, fala com o rei: guarda minha família aí, e sai com 400 homens. Ele entrou de um jeito e saiu de outro. Ele entrou triste, entrou amargurado, a família foi lá e o abraçou. E se tem alguma coisa, meu irmão, que fortalece o homem, é a família. Quando a família está junto, quando as coisas estão bem, meu irmão, isso estrutura a vida do homem. Isso levanta Davi. E aí Davi, quando pensa, Deus vai falar assim: bem, Davi, você achou que aqui tu ia ter folga? As pessoas acham que a caverna de Adulão, na história, é um resort. Passar aquela semaninha, aqueles 10 dias abençoados, né? Piscina, né? Comer, dormir. Mas Davi não estava passando por um resort. Davi estava passando por um preparo. Porque se Deus chama para ser alguma coisa, e se você crê nisso, até na adversidade, escuta o que eu vou te dizer agora, até na tua adversidade, Deus está te preparando. Quando uma pessoa está fora da presença, e quando a pessoa está fora dos propósitos, a adversidade não ajuda em nada. Mas tu já viu que a adversidade de quem está no propósito ajuda? Daniel estava lá na terra da Babilônia, e meu irmão, cada vez a prova aumentava. E no meio das adversidades a coisa piorava. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu beneplácito, a sua vontade. Tudo coopera. Então eu termino essa mensagem dizendo a você: a caverna de Adulão, você vai aprender que tudo tem um tempo, início, meio e fim. Pandemia não vai ser eterna, vai terminar. Agora a pergunta que você tem que se fazer, e a pergunta que eu me faço: como sairemos dela? Davi saiu da caverna, sabe como? Liderando. Davi entrou pensando que ia dar um tempo no seu ministério. Saiu como? Liderando. Você entrou de um jeito. De repente você entrou nessa crise aí, precisando ter um momento com Deus. E aí eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Depois que tudo isso passar, você vai sair melhor. Depois que essa crise passar, o teu ministério vai ser outro. Depois que essa crise passar, o teu ministério vai ser frutífero, o teu ministério vai ser profícuo, o teu ministério vai aflorar, o teu ministério vai abundar, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque esse é o tempo que Deus permitiu que fiquemos, para uns serem elevados e exaltados, outros são escolhas que fazem e vão sair ou piores ou na mesma maneira que entrou. E é lamentável, meu irmão. É lamentável porque isso é uma escolha. E Davi sempre teve uma coisa de bom. Deus manda 400, ele olha bem. Tá ruim o negócio, eu estou tão ruim como ele. Aí Deus fala com ele e fala assim: eu acho que eu estou um pouco melhor. Você está o quê? Você está pior? Você se sente um pouco melhor? Quando eu digo um pouco melhor, você pode ajudar alguém? Você está pronto? Está disponível? Está preparado? Porque se você foi chamado para reinar, até o teu momento de aparentemente de se isolar, de largar tudo, é diferente dos outros. Quem tem chamado nunca para de vez.
Quem tem chamado não pode parar. Quem tem chamado, meu irmão, não tem crise certa que vai fazer a pessoa parar. Sabe por quê? Ou você enterra de vez o teu ministério. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está mandando dizer isso. Ou você vai enterrar de vez o teu ministério. Ou você vai sair, meu irmão, e quando você tirar a vara, oh, aleluia, a tua vara vai florescer. Vara fala de autoridade, vai florescer. Espera em Deus, meu irmão, que as coisas floresçam na tua vida depois dessa crise. Espera em Deus que você seja melhor depois dessa crise. Espere em Deus que você tenha mais vontade de servir a Deus. Espere em Deus que você tenha mais desejo e vontade de estar na igreja. Espere em Deus que você se dedique mais ao chamado que Deus te fez. Espere em Deus que a caverna, que hoje se chama o estado onde você está, esteja servindo para alguma coisa na tua vida. Termina essa palavra dizendo que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma semana abençoada, que você possa, meu irmão, ter uma semana em que você lembre, Deus conta com você e vai sempre haver pessoas num estado pior do que o seu. Deus abençoe você. Estamos chegando ao fim, Deus abençoe a todos, que você possa ter uma semana de paz e domingo estaremos aqui de novo, adorando e cultuando nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Estamos encerrados, em nome de Jesus. Agradeço aqui a irmã Socorro na parte técnica aqui, Deus a abençoe também.